Bom, meus amigos, eu vim aqui hoje fazer um trabalho, algumas colocações a respeito das religiões que as pessoas andam seguindo por aí. Então eu queria, em primeiro lugar, te fazer uma pergunta. Qual a religião que você segue? Você sabe quais são as bases dessa religião, de onde vêm as bases dessa religião? A grande maioria das religiões do Ocidente tem base cristã. Tá? A base delas é o cristianismo. Ou pelo menos, se não tem a base, pelo menos foi afetada pelo cristianismo. O cristianismo está inserido praticamente em todas as religiões do Ocidente. Tá? Mesmo aquelas pessoas que se dizem pagãs, que dizem que cultuam religiões que não são cristãs, ou que são condenadas pelas religiões cristãs, tem muito do cristianismo dentro dessas religiões. Muita coisa do cristianismo está dentro dessas religiões. Por exemplo, o espiritismo, o kardecismo, Umbanda, o candomblé, as religiões protestantes, né, as evangélicas, que são as protestantes, mesmo todas as denominações delas, todas elas têm a base na Igreja Católica, que tem de certa forma, vendido a ideia de que são religiões de base cristã. Mas a religião cristã, na verdade, que nos é apresentada e hoje, que nós conhecemos hoje, nos foi trazida pela Igreja Católica, pela Igreja Romana. Ela não tem base, tá? Se você fizer um estudo aí, vai ver que ela não tem base nos ensinamentos de Jesus. O Jesus que nos apresentam, que é o Jesus romano, tá? Que o pessoal agora achou moderno chamar de Yeshua, né? E que existe a briga que é o Yeshua e a Mashiach, ou se ele não é o Yamashia, que Yamashia seria o Messias, o Cristo, né? Aquele que viria seria o rei dos judeus, seria salvar o povo judeu. Muita gente acredita na existência de Jesus, mas não concordam com que ele tenha sido o enviado de Deus, o Eterno, né, como os judeus tratam, e nós magistas também tratamos. Eu não uso muito essa colocação, porque senão vão acharem que eu sou judeu, mas nós magistas consideramos o Eterno. Na verdade, a religião cristã, a católica, que nos apresentam hoje, ou as evangélicas, tem como base não as ideias de Jesus, tem como base as ideias de Paulo de Tarso, né, Saulo, que era um judeu que tinha... o pessoal diz que ele era romano, mas ele tinha cidadania romana, ele é conhecido como romano, mas ele era um judeu. Tá? As ideias dele, nas ideias deles que está baseado o Jesus que nos apresentam hoje. Tanto, gente, que os apóstolos, os homens que caminharam com Jesus, não estou aqui entrando no mérito se Jesus é o Messias ou não, tá? Primeiro vamos tratar parte por parte. Os homens que andaram com Jesus Cristo, costume do Cristo, né? Quando eu falo Cristo, eu estou reconhecendo que ele é o Messias, mas é costume, gente. Os homens que andaram com Jesus, os apóstolos dele, não concordavam com as ideias de Paulo. Não concordavam, de forma nenhuma. Existem muitas... se trata muito no Novo Testamento essas discussões entre Paulo e Pedro, e existem outras passagens, eu não recordo passagem, eu não leio a Bíblia por capítulo e versículo como as pessoas leem, eu leio ela inteira, tá? E Paulo foi tão influente que, se não existisse Paulo, provavelmente, muito provavelmente, a religião católica não existiria. Sem Paulo, se vocês tirarem Paulo de Tarso da história, a religião católica não existiria. Porque os judeus não aceitavam que Jesus fosse o Messias. Então seria muito difícil convencer os judeus
de que Jesus era o Messias, porque existem inúmeras provas de que ele não era o Messias. Existem inúmeras provas, tá? Depois a gente vai entrar nesse mérito aí. Mas é tão importante Paulo que metade do Novo Testamento, tá? Quase metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. A religião deveria chamar religião paulínica, e não cristianismo, seria paulinismo e não cristianismo. Porque Paulo foi que mostrou as diretrizes, Paulo foi que colocou os gentios dentro do contexto religioso. Porque até então, os seguidores de Jesus queriam que ele fosse, que aceitavam que ele era o Messias, mas queriam que Jesus teria vindo para o povo judeu, que é os olhos da menina de Deus. A menina dos olhos de Deus é o povo judeu. E o Messias viria para eles, e não para o mundo. Tá? Se vocês derem uma olhada nos textos apócrifos, vão ver que o Jesus que os apócrifos apresentam, o Jesus do apócrifo, é muito diferente da visão, né, do que está no Novo Testamento, principalmente baseado nas cartas de Paulo. Tá? As ideias de Paulo é muito diferente. Paulo foi ele foi um grande homem, mas também muito contestado. Paulo, por exemplo, apoiava, e a igreja se baseou em Paulo também, para apoiar a escravidão. Né? Lá nas cartas de Paulo, se alguém quiser dar uma olhada nas cartas de Paulo. Existe uma discussão muito grande aí a respeito de que o Novo Testamento, os Evangelhos, que eu não sei se vocês têm conhecimento, mas as cartas de Paulo são muito mais antigas que os Evangelhos. Os Evangelhos foram terminados, concluídos oficialmente foi concluído no ano 100, mais ou menos. E as cartas de Paulo, o Atos dos Apóstolos, que Paulo escreveu, foi concluído em mais ou menos entre o ano 50 e o ano 60. E o primeiro Evangelho, o primeiro foi concluído no ano de 60 e 70, e foram concluídos todos os Evangelhos no ano 100. Existe uma discussão que, na verdade, nenhum daqueles Evangelhos foi concluído nessa época, e que esses Evangelhos teriam sido construídos, ou seja, escritos pela Igreja, mais ou menos no século V ou no século VI, tá? Para dar rumo, para mostrar, olha, o Jesus, o Messias é esse aqui, então escreveram os Evangelhos. Inclusive, se isto for verdade, tá, gente, isso são só estudos. Se isso for verdade, ficaria muito claro a gente entender por que tem tantas barbaridades descritas no Novo Testamento, né? Principalmente nos Evangelhos. Eu poderia citar aqui que a pessoa que escreveu os Evangelhos não tinha o menor conhecimento da religião judaica. Menor conhecimento. Porque senão jamais escreveria que depois da morte de Jesus, quando ele estava no túmulo, que as pessoas iam lá para mexer no corpo. Isso é incabível. Gente, isso é incabível. Depois que uma pessoa morre na tradição judaica, e até mesmo na nossa, né? Nós que consideramos no mundo cristão, é incabível você preparar um corpo, enterrar, no outro dia a pessoa ir lá desenterrar o corpo, que é o que está descrito, nos Evangelhos, que depois que estava enterrado, a mãe dele ou outras mulheres foram lá para mexer no corpo. Não, isso não tem explicação lógica. E principalmente dentro do fundamento judaico, primeiro, uma mulher não mexe no corpo de um homem, não mexe de forma nenhuma. Segundo, a mãe dele, que está descrito que Maria foi lá, jamais iria, porque o luto dos judeus, ela não calçaria nem sapatos, ela não poderia nem pôr uma sandália nos pés, ela ficaria dentro de casa e não sairia. Tá? Então é incabível que ela tivesse ido até o sepulcro para mexer no corpo. Isso é uma violação de túmulo, os judeus não fazem isso. Não existe isso. Tá? Outra passagem que
que mostra que quem escreveu não sabia o que estava escrevendo. Por exemplo, vamos colocar aqui, vamos ver uma passagem aqui. Bom, o apedrejamento da mulher adúltera. Uma coisa descabida sem pé e sem cabeça. Existe realmente o apedrejamento na cultura judaica. Existe. Tá? Mas como funciona? A pessoa foi pega em flagrante de adultério, já começa o erro por aí, porque ela foi pega em flagrante de adultério. Adultério, só ela, sozinha. Cadê a outra pessoa? A outra pessoa não aparece. Tá? Um adultério, para existir um adultério, tem que existir duas pessoas. Não existe adultério de uma pessoa só. E todas as duas seriam apedrejadas. Mas como funcionaria? Como funciona a religião, a cultura judaica neste ponto? A respeito disso, o que diz a lei judaica? Essa pessoa estaria em cárcere privado durante 40 dias. Tá? E nesses 40 dias, na espera de pessoas que viessem defender ou dizer, olha, essa é uma pessoa boa, ela cometeu um erro, mas é uma pessoa boa, viriam dar testemunhos. Depois desses 40 dias, o Sinédrio julgaria esta pessoa, e se ela fosse condenada, ela seria apedrejada até a morte. Porém, existe um detalhe. Nesta época, o governo de Roma não permitia que os judeus fizessem isso. Prestem bem atenção nisso. Nesta época, os judeus não podiam fazer isso. O Sinédrio não poderia julgar, não poderia dar condenação de morte para ninguém. Por isto, é um absurdo que Jesus tenha que ter sido salvo esta mulher, poderia salvar esta mulher. Não era necessário, ela teria 40 dias. E dizem que os rabinos pegaram a mulher e levaram até Jesus, para pegarem de contradição contra a lei judaica. Né? E levaram ela, e Jesus estava no templo. Claro que Jesus não estava dentro do templo, como eu sempre falei, Jesus não entrou no templo. Ele estava dentro das cercanias do templo. Tanto é que ele estava nas cercanias do templo, que ele se abaixa, está bem descrito isso nos evangelhos, e risca no chão, desenha no chão. Se ele desenha no chão, é porque ele estava no local que tinha areia no chão, e não dentro do templo. Se ele estivesse dentro do templo, o templo era de mármore, ele riscar no chão com o dedo de que jeito? Tá? Então isso só para frisar, porque algumas pessoas disseram que Jesus pregava dentro do templo, e eu disse que não. Que dentro do templo não. Ele pregava nas cercanias do templo, que era dentro dos muros do templo, mas não dentro do templo fechado, lá não pregava, nunca pregou. Tá? Quem pregou foi, não me lembro se Paulo ou João, depois de muito tempo pregou. E numa pregação converteu um monte de pessoas lá, não deixaram mais ele entrar lá de jeito nenhum. Jesus foi embora do templo e nunca mais voltou. Por isso que existe aquele debate de não se deve ir ao templo. Jesus não está lá. Tá? Então, a pessoa que escreveu não tinha a mínima noção do que estava dizendo sobre a religião judaica, sobre a cultura dos judeus. Então, quem escreveu não foi judeu. Mas voltando aí, se os judeus, se o Sinédrio tivesse poder para condenar aquela mulher à morte, teriam condenado. Ou teriam, Jesus fez aquela pregação e eles ficaram, não, então não vamos jogar pedra, não vamos apedrejar. O apedrejamento não ocorreria naquele momento, ocorreria 40 dias depois. Tá? Estevão, que também conta que foi apedrejado, é uma história estranha. Né? Também é uma história estranha. Também não poderia ser apedrejado. Por que eles condenaram esta mulher adulta ao apedrejamento, e quiseram apedrejar e Jesus Cristo não deixou? Por que condenaram Estevão ao apedrejamento e não condenaram Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo não foi condenado ao apedrejamento até a morte? Nunca se perguntaram isso? Simples. Porque os romanos não permitiam. Os judeus, nesta época, não podiam condenar ninguém à morte. Então eles não poderiam condenar esta mulher à morte pelo apedrejamento, nem a Estevão. E nem Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, de novo, costume. Nem Jesus. Jesus foi encaminhado aos romanos para que eles condenassem, porque os judeus não tinham mais esse poder. Complicado, né? E para que vocês entendam, um dos motivos, estes são alguns dos motivos que os judeus não acreditam no que está escrito no Novo Testamento,
nos evangelhos, é por causa disso, porque as coisas que estão ali não fazem menor sentido para quem era um judeu. Não faz o menor sentido. Existe uma passagem, inclusive, que poria em controvérsia toda a crença, que Jesus diz para todos que estão com ele que devem seguir ao que fala o Sinédrio, ao que os rabinos decidem. Eles são os homens da lei e devem seguir a ele. Tudo que eles disserem está correto, é o que Jesus disse. Mas o que os rabinos disseram é que Jesus não era o Messias. Então fica complicado. Se você acredita e faz aquilo que Jesus mandou, que é acreditar e seguir o que os rabinos estão dizendo, então nesse momento, se você acreditar em Jesus, você não pode acreditar que ele é o Messias, porque os rabinos disseram que Jesus não era o Messias. Os sumos sacerdotes disseram que ele não era o Messias. Tá? E as bases dessa confirmação dos judeus é que Jesus não veio da casa de Davi. A profecia diz que viria da casa de Davi. Jesus não é da casa de Davi. Jesus não tem nem tribo. Para começar, Jesus não tem tribo. E disseram que os profetas, lembre-se desse detalhe, as profecias vieram para o povo judeu. O Messias era do povo judaico. As profecias diziam que ele seria da casa de Davi, seria da tribo de Judá. Jesus não era filho não era da tribo de Judá. Jesus era, segundo está nas Escrituras não, gente, está na Bíblia. As Escrituras é outro papo. Segundo está na Bíblia, ele era filho direto de Deus. Então ele não tem tribo. Outra profecia dizia que Jesus teria, aí tem uma grande confusão, a palavra não é descendentes, tá? Mas seriam seguidores. Foi traduzido como seguidores, mas na verdade a palavra que está nas Escrituras, tá? Que está no Tanakh, é de origem de sêmen, que as pessoas que o seguiriam seriam do sêmen dele. Então Jesus teria que ter filhos. O Jesus que a Igreja Católica e os romanos nos entregaram não tem filhos. O Jesus que está nos textos apócrifos, sim, este tem filhos. Então, vamos supor aqui que nos entregaram um Jesus falso. Tá? É só algumas colocações para que vocês pensem. Jesus, o Messias, também teria que ser ungido. Jesus romano não foi ungido. Os profetas, o profeta que estava na terra na época de Jesus era João Batista. Não esqueçam que a religião judaica, os judeus acreditavam na reencarnação. Os católicos não acreditam, mas Jesus acreditava. Tá? Então pensem tudo isso que eu estou dizendo para vocês verem como mudaram muito o Jesus que está hoje do Jesus original. Tá? O Jesus acreditava na reencarnação, tanto que dizia que João Batista era Elias. Fica uma dúvida bem clara se João Batista era Elias ou não, porque se João Batista fosse Elias, ele teria convicção de que Jesus era ou não o Messias. Ele teria essa convicção, ele era um profeta do eterno de Deus, ele teria convicção. Mas ele não tinha. Eu vou provar que ele não tinha. Existe uma passagem, não vou citar capítulo de versículo, vamos procurar, é assim que se aprende. Quando João Batista está batizando, ele batiza Jesus, ele disse, olha, eu que deveria ser batizado por você. João Batista também disse, olha, eu batizo com água, virá aquele que vai batizar com fogo. Mas quando João Batista vai preso, para aquela lenga da Salomé, que João Batista vai preso, ele manda aos seus seguidores perguntar a Jesus se ele é o Messias. Se ele mandou perguntar, ele não tinha convicção. Então chegamos à seguinte conclusão: João Batista talvez não fosse a reencarnação de Elias. Jesus disse que ele era. Gente, não confundam o que eu estou falando, por favor. O Jesus que eu estou dizendo que estou falando é o Jesus romano que nos entregaram. Tá?
Tá? Essa é a história que nos entregaram. Não que eu estou dizendo que Jesus não existiu ou que João Batista não era Elias, não é isso. Estou dizendo que o que mostraram, o que mostram para o povo hoje é uma coisa que não existe. As pessoas adoram uma coisa que não existe. Se você perguntar, se você pensar assim, ó, eu vou seguir a Jesus. Tá, eu vou seguir a Jesus, então tá. Você é seguidor de Jesus. Tem certeza? Você segue Jesus ou segue o que a igreja diz? Ah, eu sigo a Jesus. Então tá, estamos chegando na época da Páscoa. O que você come na Páscoa? O que Jesus comia ou o que a igreja mandou? E foi a igreja que determinou que não devesse comer carne. Né? Dizendo que quando se come a carne com sangue, se está compartilhando do sangue do madeiro. Vejo muito fundamento nisso. Mas São Tomás de Aquino já dizia que não se come carne, porque na Sexta-feira Santa, que começava na quinta, depois não entrar nisso, na Sexta-feira Santa, se abnegava aos prazeres, e a carne vermelha representava os prazeres da carne, o comer bem, o sexo. Então São Tomás de Aquino dizia que não se deveria comer carne por esse motivo. São Tomás de Aquino tinha um pouco mais de fundamento que o resto da igreja. Diz, olha, não, vamos rejeitar os prazeres nesse dia de abnegação. Ah, não precisamos jejuar, mas não vamos comer carne vermelha, então vamos comer peixe, que durante muito tempo foi o símbolo do cristianismo. Só que aí você está seguindo a doutrina da igreja, né, da igreja católica. Porque não era isso que Jesus fazia. Jesus comia o cordeiro, comia carne, comia pão ázimo, comia ervas amargas, tomava vinho. Jesus comemorava a saída do povo do Egito. Era isso que era comemorado na Páscoa. Hoje comemora-se o quê? A Santa Ceia. É o sacrifício de Jesus. Mas não era isso que Jesus comemorava. Não era nem comemoração, era homenagem, relembrando o sofrimento do povo judeu. Então você quer seguir o que a igreja manda ou você quer seguir o que Jesus? Você quer seguir o exemplo de Jesus ou o exemplo da igreja? Da igreja não podemos confiar muito, gente. A igreja mudou muita coisa. Um detalhe que é importante que eu falei aqui, a sexta-feira, que as pessoas confundem, que a Santa Ceia foi na sexta-feira. Gente, a Santa Ceia foi na sexta-feira, mas a sexta-feira, para os judeus, começava na quinta a partir das 6 horas da tarde. Tá? Então, a Santa Ceia, que foi a última ceia, ela começa na sexta-feira, que começa às 6 horas da tarde, depois da quinta. Então, para nós, na nossa cultura, a Santa Ceia acontece na quinta-feira, não na sexta. Então, o que você segue? É isso que eu pergunto. O que é que você segue? As pessoas às vezes perguntam por que os judeus começam o dia às 6 horas da tarde. É um horário base, né? Foi determinado por eles, que nem nós temos à meia-noite. Mas por quê? Porque os estudantes de Cabala, gente, para conhecer a Bíblia tem que estudar um pouquinho de Cabala. Para conhecer a Bíblia não, para conhecer as Escrituras. A Bíblia é outra coisa, é costume também. O mundo começa em trevas. O primeiro dia começou com trevas. Né? Depois Deus fez a luz. Então, quando as trevas chegam, é o início do dia. No início não havia nada, eram só trevas. Então, às 6 horas, quando o sol se põe, que o mundo vira em trevas, né? É o início, então ali é o início do dia. Então a Sexta-feira Santa começa na quinta, a partir das 6 horas, quando a hora escureceu, já é outro dia. Tá, mas isso teria que estudar um pouco de Cabala, gente, para poder explicar tudo isso. Mas eu vim falar de Cabala uma outra